Pessoal, durante a mentoria nossa, dessa aula aqui, que é a continuação da gente criando o diagrama, a minha internet caiu tudo aqui, ficou um tempo fora do ar. Então a gente teve problema também na parte de anotação. Então, como é ao vivo, deu um montão de coisa errada, né? Normal, já está na 10ª aula e não tinha dado nenhum problema. E como é ao vivo, sempre dá problema. Então, como ficou não ficou legal a nossa última aula de mentoria, eu estou regravando, então estou regravando agora e vou disponibilizar a aula para vocês, né? Até o mesmo ponto, o mesmo conteúdo que a gente gravou, eu passei ao vivo na live para os alunos na última aula de mentoria, que é no caso essa, eu estou passando aqui nessa gravação, tá? Porque a live ela caiu, travou, deu problema no código. Tá? Então ficou bem ruinzinha. Então, para ficar de uma forma mais rápida, mais fácil para entender, não ficar tão grande também, né? Fechar aqui em 1 hora, tá? Vamos dar continuidade aqui. A gente tinha parado na nosso programa de mentoria, a gente tinha o quê? Configurado o projeto, criado o projeto aqui do Loja Virtual, feita a conexão com o banco, configurado o Application Properties, conectando no banco, a gente testou, está criando o banco. Criamos daí o quê? A classe aqui do Spring Boot, que é um projeto de back-end, tá? E criamos nossa primeira classe aqui na aula passada, que é a marca produto, que é a nossa primeira classezinha aqui, ó, marca produto. Tá? Para a gente testar se estava criando o nosso banco de dados e a nossa tabela, tá? Então a gente, na aula passada, a gente criou toda essa classe, mapeamos com a entidade para se tornar uma tabela no banco de dados, demos o nome para ela, colocamos uma sequência, tá? A sequência aqui é exatamente para a nossa tabela no banco de dados. A hora que a gente for cadastrando, a gente vai cadastrar tipo marca produto 1, marca produto 2, né? O código aqui no caso, né? O código principal. Vamos cadastrar lá Nike, por exemplo, aí ele vai entrar com a chave número 3. Vamos cadastrar Adidas, ele vai entrar com a número 4, tá? E assim por diante. Para ele não ficar pulando, porque se a gente não definir aqui um sequenciador, ele vai começar a pular. Ele vai usar um gerador de sequência único para todas as nossas tabelas, daí um cadastro vai ficar com 500, depois 510, depois 600, depois 1000, tá? Vai ficar uns códigos tudo saltado. Então, aula passada, assiste lá a aula passada para você chegar aqui nessa parte onde nós estamos, e a partir de hoje nós vamos o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear, fazer aqui entender por onde que a gente deve começar a desenvolver as classes aqui com o JPA com o Spring Data, tá? Porque a gente tem o diagrama. E como que fica mais fácil para a gente começar a mapear as classes e criar as tabelas do banco de dados? Se a gente pegar, por exemplo, qualquer classe aqui, vamos supor que você não se planejou. Você olhou aqui esse diagrama e você quis começar aqui criando tipo conta pagar, tá? Só que você chega aqui no conta pagar, aí você precisa o quê? Você vai precisar o quê? De a pessoa, para você poder fazer a associação. Aí chega aqui e você não tem pessoa. Aí você vai ter que ir lá criar o pessoa, vai ter que criar toda a parte do pessoa jurídica, pessoa física, e daí? Então, você tem que o quê? Se organizar para saber quais classes você tem que criar em ordem, para ficar muito mais fácil a montagem do banco e os relacionamentos das classes. Senão a gente vai começar, tipo, cria uma classe, daí a gente vê que está faltando um pedaço, um relacionamento, está faltando outra classe, aí depois tem que pular um bloco, pular uma sequência de classe, ir lá criar outra, né? Chega aqui na parte da loja, aí a gente não tem a forma de pagamento, não tem nada. Para fazer a associação, não tem pessoa, não tem nada, tá? Então a gente precisa o quê? Criar todas as classes base em sequência, estabelecer aqui uma sequência em ordem, para ficar fácil para a gente criar o nosso banco de dados, tá? Então isso aqui são segredinhos, são macetes que a experiência nos traz, tá? Então assim, por exemplo, para a gente criar um produto, a gente tem aqui dentro dele, a gente vai associar
o produto aqui, a gente vai associar o quê? Uma marca para ele, no caso. Só que a gente antes precisa ter o quê? Uma marca de produto criado. Então a gente tem que criar o quê? Marca produto, tá? Tem que criar aqui tipo uma categoria, tá? E a gente vai criando assim as classes mais básicas e depois vai partindo para as mais complexas. Assim fica muito mais fácil a criação, tá? Das nossas classes para ir criando o banco de dados. Então, vamos mapear aqui a sequência de classes que a gente vai montar. Basicamente, pessoal, é isso aqui. Ó, é pegar um bloquinho de notas aqui, ó. Sei lá, pega o bloco de notas. E o que a gente tinha feito? Só vou ajustar aqui o bloco de notas. Eu vou escrever qualquer coisa aqui, vou salvar. Sequência de classes, tá? Então, o que a gente tinha feito por primeiro? Eu já tinha feito aqui o marca produto. Aqui o marca produto, tá? Então a gente vai anotar aqui, ó. A primeira é o quê? Marca produto, tá? Então essa daqui já tá ok. A 2, o que é mais fácil aqui pra gente fazer? Uma categoria de produto. Seria aqui a mais fácil, certo? Então vamos lá. Categoria de produto. A 3 aqui, depois a gente pode o quê? Fazer o acesso, né? Porque o acesso aqui é só um ID e descrição. Então a gente precisa o quê? Ter o acesso, precisa ter o usuário, para depois a gente fazer essa parte aqui, ó, do usuário acesso. Tá? Porque a gente une e aponta para o usuário e aponta para o acesso dele, onde ele pode, né? São muitos para muitos. Um usuário pode ter muitos acessos, um acesso pode ter vários, pode ser para vários usuários, tá? Então a gente tem que fazer aqui o acesso. A quarta dá para a gente o quê? Fazer a pessoa. Né? O pessoa aqui, que vai ser uma abstração, que é só a parte da pessoa. E depois já dá para a gente fazer o quê? O pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Dá também aqui para fazer o pessoa física. Tendo o pessoa, aí dá para a gente fazer aqui o endereço. Endereço. Aqui o endereço. Feito o endereço, dá para a gente fazer daí a parte do usuário, que daí a gente já tem a pessoa, já tem a parte de tem que fazer o usuário, depois o usuário acesso, né? Aqui a gente tem que associar um usuário a uma pessoa. Então aqui 8, dá para a gente aqui fazer aqui um usuário, depois o 9 aqui o usuário acesso. Dá para a gente fazer aqui montada aí o 10. Pode ser aqui um conta receber. Vamos ver. Pode ser o conta receber. Acho que agora começa complicado e não fica tão fácil, tá? Conta receber. O 11 aqui pode ser o nosso forma de pagamento aqui, ó, porque é só 2 campinhos. Daí esse daqui a gente vai usar nas outras tabelas, tá? Aqui, ó, forma pagamento. O 12 aqui daí pode ser um conta pagar. O 13 aqui pode ser o quê? Um cupom de desconto, né? Que é uma tabela que a gente vai ter que usar aqui para associar na parte da venda, se tiver. 13. Pode ser aqui o cupom desconto. O 14 daí pode ser aqui o produto, porque o produto a gente vai ter que usar tipo aqui para a parte da nota.
produto. Um 15 aqui. Pode ser a imagem do produto, né? Que a gente já vai ter o produto. Então, a gente pode fazer aqui imagem, produto, 15. Aí o 16. Pode ser daí a nota fiscal aqui de venda. Ó, nota fiscal de venda. O 17 aqui daí pode ser o nota do item do produto. Entendeu? Pode ser o nota do item do produto, porque daí a gente tem que ter o item. Vamos ver. Nota fiscal de venda. Nota fiscal de compra, não. Eu inverti aqui. O mais fácil aqui agora é a gente fazer o de compra primeiro. Faz o de compra, que é essa daqui, ó, nota fiscal de compra. Aí depois o nota item, vamos ver. Nota fiscal compra. Nota fiscal compra. Aí nota item produto. Nota item produto. Então a gente pode ter nota fiscal, depois associa. Já tem o produto, vai ter nota fiscal, daí a gente tem o nota item produto, que associa os dois. Então, tem nota item produto. Aí o 18 dá para ser aqui um status de rastreio. Status de rastreio, né? Porque a gente já tem, por exemplo, a gente, tipo, é a parte mais fácil, né, pra gente, para depois a gente partir para essa tabela enorme aqui, ó, que é a parte da venda, né? E daí aqui a 19 mesmo, daí a gente entra nessa parte aqui, ó, nota fiscal de venda. Nota fiscal de venda. A 20, daí a gente pode partir para essa parte aqui, ó. Vamos ver se a gente já tem. A gente precisava. A gente tem que ter essa parte aqui para depois a gente criar o item de venda. Então a gente tem aqui, ó, venda, compra, loja virtual. Aí depois a gente pode ter ali o item de venda, loja. E 22 tabela, daí a gente pode ter a avaliação do produto aqui, ó. Que daí a gente já tem tudo pronto. A gente tem, por último, aqui a avaliação produto. Tá? Ok. Então a gente tem aqui uma base aqui estabelecida de uma sequência para facilitar aqui o nosso trabalho para desenvolver as classes. Né? Essas classes, elas viram tabelas no banco de dados. Então, como é um banco relacional, né, que depende de dados, os dados se relacionam, tem que ter chaves, então uma tabela depende da outra. Então a gente tem que ter pelo menos uma noção de quais que são a sequência mais fácil para criar tudo isso daqui, tá? E daí, tendo isso em mente, vamos lá. Então vamos partir para a próxima classe. A gente já fez o marca produto. Tá aqui o marca produto. O próximo, que é a categoria de produto. Vamos ver aqui no diagrama. Categoria produto. É aqui uma classe, tipo, é 100% igual, tá? O que a gente precisa fazer, ó? Precisa criar aqui uma outra classe. A gente olha aqui como é que está o nome, a categoria produto, tá? Então a gente escreve aqui, ó, categoria produto, né? Convenção do Java, né? É iniciar as palavras com P, com letra maiúscula. Finalizou aqui. Sempre implementa aqui o serializable, tá? Porque às vezes depende da versão do servidor, depende da versão do Java, ele pode dar problema na hora da gente rodar o projeto por causa desse serializable aqui. Isso aqui é um padrão já antigo do Java, tá? E para essa classe produto que se tornar uma tabela no banco, anota com @entity. Para a gente dar um nome para ela daí, ó, @table,
tá? É sempre bom dar um nome para ela, né? Olha aqui, ó, categoria, underline, produto, tá? Padrão do banco ele cria com underline, assim, então a gente já dá o nome para ele, a gente já sabe como é que vai ficar. Categoria produto. E daí, quando você já tem uma classe, tá, você pode, se você esquece qual que é as anotações, né? Você pode vir aqui e você pode simplesmente copiar, né? A gente vai criar uma sequência, tem que ter o teu ID também, tá? Se você esquece como que faz, até você decorar, até você pegar o jeito, você vai lá na outra classe que está funcionando e vê como é que você fez para você ir construindo as próximas, tá? Basicamente, a gente tem aqui a categoria, produto, e daí a gente precisa o quê? De um arroba sequence generator, aqui ó, sequence generator, que é o quê? A gente vai cadastrar várias categorias, aí categoria 1, categoria 2, justamente para ele colocar em ordem. Cada tabela vai ter a tua ordem de primary key, de ID. Então a gente dá um nome para ela aqui, ó, para saber que é uma sequência, sec, underline daí, o nome da tabela, tá? O nome da tabela. Esse mesmo nome aqui vai ser o sequence name. Ele vai pular o quê? De 1 em 1 e o valor inicial vai ser 1, tá? Então ele vai começar, tipo, vai cadastrar as categorias, categoria 1, 2, 3, 4, né? Com a ID certinho. Iniciando em 1 e pulando de 1 em 1, em sequência. Nós temos que sempre ter daí um ID. E a gente precisa aqui definir o nosso ID aqui com @ID, tá? E daí a gente precisa o quê? Como que vai funcionar o gerador desse ID? Então a gente vai ter aqui generator value. Então nós vamos ter a estratégia que ele vai usar. Generator type.sequência. E essa sequência, o gerador dele é o quê? Essa sequência que a gente criou aqui em cima. Certo? Nós temos o outro atributo daí, que vai ser uma string. Então aqui, ó, string, nome desk, tá? Nome descrição, ó, nome desk. Se você quiser manter um padrão, a gente até tinha colocado aqui os mesmos nomes, tá? Daí vamos ver para não fugir muito do padrão, tá aqui, ó, nome desk, tá? Nome desk, o que, né? Cada classe tem o seu nome e descrição. Aqui, ó, nome desk, certo? Aqui, ó, nome desk. Se você quiser alterar, por exemplo, quiser que um nome da coluna no banco de dados seja diferente, você pode usar aqui, ó, um @column. Você pode criar aqui, ó, name. Você pode, se você colocar assim, ó, descrição, em vez de ele criar a coluna no banco como nome desk, ele vai criar como nome descrição, tá? Aí o framework ele se vira sozinho. Mas se você deixar assim, ele vai criar dessa forma, tá? Para manter isso daqui obrigatório, ó, no Able false, aí vai ser obrigatório. A mesma coisa dá pra gente fazer no marca produto aqui, ó. Se quiser que seja obrigatório, no able false, tá? Porque assim ele pode ser null ou vazio. E assim não, tem que informar alguma coisa, tá? Essa é a intenção dessa anotação. Feito categoria produto, não vamos aqui nesse momento usar o Loombook, tá? Porque o Loombook eu vejo muito projeto parar de funcionar por causa do Loombook. Então, para evitar isso, vamos criar aqui o padrão do Java mesmo, igual todo mundo já conhece, que é o setter getter. E dar um botão direito aqui, vou dar um search e criar também o equals hashcode sempre pelo primary key, tá? É bom já ter esse costume, porque quando você for usar comparação de objetos, em algum momento você precisa comparar os objetos, comparar uma categoria de produto, se é igual a outra, ele vai usar esse
é quase hashcode aqui, tá? E você está dizendo que é pelo ID, então, como é o ID, ele vai comparar se são categorias diferentes, né? Se o ID for diferente. Dá para você comparar o objeto inteiro também, mas a gente pode seguir com esse padrão aqui, que ele já evita muito problema. Então, fez categoria produto, a gente pode fazer, vem aqui na nossa listinha que a gente fez e dá um OK aqui. Dá aqui um OK. Como a gente está usando aqui o GitHub já, a gente pode vir aqui, ó, dar um botão direito, a gente pode vir aqui, ó. Eu já ensinei vocês como adicionar o projeto no GitHub lá na aula passada. Você pode adicionar toIndex, tá? Aí você pode vir aqui, ó, colocar a mensagem, ó, commit classe categoria produto, tá? Você pode commitar por partes, porque se começar a dar um problema, você pode reverter. E é claro, né, a gente tem que rodar, né? Tem que vir aqui no nosso loja virtual mentoria application aqui, então botão direito, run Spring Boot application, para ver se vai criar a tabela de produto, de categoria produto aqui no banco de dados. Então, rodou, não deu problema nenhum. Vamos abrir aqui o Postgres. Vamos lá no banco, loja virtual mentoria. Então, aqui, ó, categoria produto, tá aqui. Vamos lá, ficou not null, viu? E criou também a sequência. Então, daí a gente precisa o quê? Agora do acesso, ó, acesso. Vamos criar a classe de acesso aqui. É uma classe igual, tá, gente? Vamos vir aqui. Botão direito, new, class, acesso ou role, tanto faz. Essa classe de acesso aqui, deixa eu parar aqui o Spring Boot, ela vai ser o quê? Ela vai ser usada pelo Spring Security. Então, como a gente tem o quê? Tá usando recursos do Spring Security já? Então, a gente implementa algumas classes dele para automatizar o nosso projeto, certo? Então, a gente tem que implementar aqui essa classe aqui, ó, Granted Authority aqui, ó, do security.core do Spring Security aqui, ó. É Granted Authority, é escrito dessa forma aqui. Você vem aqui, implementa ela, que isso daqui é parte de autorizações do Spring Security, tá? Vem aqui, clica e adiciona, ó. Ele vai pedir pra gente implementar esse método aqui. Esse método, tá? Esse método aqui, ó, ele precisa que a gente retorna o campo descrição, tá? Esse descrição aqui, ó, tá aqui no nosso diagrama, que é isso aqui, ó, acesso, tem a descrição e a primary key, essa descrição aqui, tá? Essa descrição aqui é o acesso, tá? Acesso, por exemplo. O padrão é assim, ó, role admin ou por exemplo, role underline tipo secretário, assim, por exemplo, secretário, tá? Esse author, como a gente tem que fazer isso aqui, ó, x.descrição. Ele vai retornar. Tá? Ele vai retornar esse atributo aqui. E a gente precisa ter daí, né, porque são acessos que a gente vai cadastrar no banco, então né, aqui para o nosso controle, então a gente vai ter o quê? O javax.persistenceKit, né, do JPA, Spring Data, vai ter o ID, e aqui é a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai usar aqui um generator value. Nossa estratégia vai ser sequência. E o nosso gerador vai ser o sec_access, que a gente vai criar aqui em cima agora, tá? Isso daqui tem que se tornar uma tabela no banco. Então, anota com @entity. Vamos dar um nome para essa tabela aqui. Tá? Vamos dar um nome aqui de
acesso. E agora a gente vai criar o quê? Esse sequence. Então a gente vai ter aqui um sequence generator. Vai ter aqui um name dele, que é esse nome aqui, tá? Daí um sequence name, é o mesmo nome. Vamos iniciar em 1 e vamos pular de 1 em 1 para ele, tipo, ó, acesso 1, administrador 1, secretário 1, 2, vendedor 3, né? Alguma coisa assim. É que ele pede para a gente implementar aqui esse serial version UI aqui. Colocar aqui também no botão direito, source, gerar setter getter, pela descrição, pelo ID, pronto. Ctrl Shift O, Ctrl Shift F. Vou fazer o equals hashcode aqui também, pelo ID. Pronto, Ctrl Shift F, ok. Acesso feito. Vamos rodar aqui. Vamos ver se ele vai criar no banco de dados essa tabela. Criou a sequência e criou aqui o acesso. Ó. Tá? E a descrição, tá? A gente tem que... Vamos colocar aqui também, ó. Tem que ser obrigatório, né? No Able False. Vamos ver se ele vai atualizar já direto. Vamos ver se ele vai atualizar esse campo. Ele não colocou not null aqui, né? Vou apagar aqui a tabela. Vou rodar de novo. Isso. Vamos ver. Agora aqui, ó, ficou not null. Ó. Agora está obrigatório. A gente vem aqui no acesso. Daqui um ok. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Essa parte da pessoa. Então vamos lá. New class. Vai ser aqui pessoa. Deixa eu só parar aqui o projeto. Essa pessoa aqui, por causa do nosso diagrama, a gente tem o quê? Uma abstração aqui, ó, o pessoa. A gente nunca vai poder trabalhar direto com objeto de pessoa. Ou vai ser pessoa jurídica ou pessoa física, que são as classes concretas aqui, tá? A pessoa é uma abstração que vai servir só para ter nome, e-mail e telefone, tá? Depois a gente vai ter uma tabela usuário ligado com uma pessoa, tá? Aí depois essa pessoa, aí tanto faz se ela é pessoa jurídica ou pessoa física, mas ela é uma pessoa, tá? Então a gente pode ter aqui abstração, então a gente vai criar aqui uma abstração. Por que a abstração serve? A gente é aquela coisa, quando a gente tem uma classe pessoa que vai unir os atributos comum a todos, né? Nome, e-mail e telefone é comum tanto para pessoa jurídica como pessoa física. O nome aqui no caso é por quê? Algumas pessoas pediram para mim, mas o pessoa jurídica tem um nome? Sim, às vezes pode ter, tipo, no cadastro, a gente pode ter, tipo, um responsável, tipo, o nome da pessoa responsável por essa empresa. Senão a gente vai ter o quê? Tipo, nome fantasia, uma razão social, escrito lá de um jeito bem louco. E você tem que ter um nome de uma pessoa para a gente saber com quem tem que entrar em contato, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer um projeto real, foge um pouquinho daquelas amarrações técnicas que vocês vêem na faculdade, tá? Sempre foge um pouco. Então, feito aqui o pessoa, tá? O pessoa, a gente tem que trabalhar com a parte de abstração aqui
com o nosso framework, tá? O Spring Data, o JPA. Ele vai ser uma tabela, tá? Entity. Vai ser uma tabela, tá? Só que vai ser uma tabela que não vai existir realmente dentro do banco de dados. Não vai existir pessoa dentro do banco de dados. Vai existir ou pessoa física ou jurídica. Isso é o framework que vai cuidar disso pra gente. Basicamente, a gente precisa pegar e dizer isso para ele. Aí, nesse momento, vai entrar essa anotação aqui, ó. É escrito assim, ó. Inheritência. É dessa forma assim, ó. Inheritência. Dessa forma aqui, tá? Para que funciona para abstração. E daí a gente vai usar aqui uma estratégia que vai ser tabela por classe. E daí no banco de dados ele vai criar o quê? A tabela pessoa jurídica e a tabela física. Depois a gente tem que ter as classes, tá? Mas daí ele não vai existir essa, tipo, uma tabela pessoa, por exemplo. Se eu não me engano, tá? A gente vai testar depois, tá? Mas assim, ele vai trabalhar com pessoa jurídica e com pessoa física. Vai ser tabelas por classes concretas. A gente vê aqui na documentação, ó. Tá, ó. Tabelas por classes concretas, ó. Tá? E a gente precisa do nosso, mesma coisa, sequence generator. Vamos dar um name, ó, sec sequência pessoa, sequence name, vamos iniciar com 1 e vai pular de 1 em 1. Vamos implementar aqui também o serializable, tá? Implementa esse carinha aqui. E daí a gente vai precisar o quê? A gente não precisa repetir o ID dentro do pessoa física e do pessoa jurídica. Por quê? Já vai ser do pessoa. Então a gente já define isso aqui na abstração. Então a gente vai ter aqui o ID. E a gente vai ter o generator value. A estratégia dele é sequência. E o nosso generator, vamos usar aqui essa sequência, tá? Para ele. E daí a gente vai ter o que aqui? Private string. A gente vai ter aqui o nosso nome. A gente tinha definido aqui, ó. Nome, e-mail, telefone. ID, nome, e-mail, telefone. Tá? A gente pode copiar aqui para ficar mais rápido, ó. Nome, e-mail, telefone. Só esses 4. Vamos apagar os outros aqui. Certo. Agora a gente precisa... Vou marcar aqui, ó. Pessoa tá feito. Vamos criar o setter getter depois, tá? Tem coisa pra gente criar aqui ainda. Agora a gente vai ter, por exemplo, uma pessoa física aqui. Uma pessoa física. Extend o quê? Do pessoa, que é esse nosso diagrama aqui, ó. Pessoa física. Extend, tá? Tem aqui, ó, uma extensão, essa flechinha de extensão da abstração aqui do pessoa, né? A gente vai reutilizar parte dessa classe. Ele pede aqui também para implementar o serial version. E daí, isso aqui vai ser uma tabela também. Qual que vai ser a tabela? Dá um nome aqui para ela. Pessoa física, tá? E qual que vai ser a primary key dela?
primary key join column. Tá aqui, ó. Aqui tá o segredo, tá? Primary key join column. A gente vai apontar para o ID. Qual que é o ID? Tá aqui, ó. Do pessoa. Tá? E daí a gente vai ter o que, ó? Private string CPF, que tá aqui ó, no nosso diagrama, ó. CPF, data de nascimento, tipo date. CPF, arroba, column. Então ele vai ser obrigatório, tipo no label false. Vamos ter aqui um private, vai ser o date aqui do java.util. Coloquei assim, ó, data de nascimento, ó. Data de nascimento. Coloquei data nascimento. Data nascimento. Para trabalhar com data aqui, a gente usa esse temporal aqui, ó, do javax.persistence, temporal, e aqui do tipo date, tá? É só a data, não precisa de hora de nascimento, é só a data. Certo? Botão direito, source, gerar setter e getter por CPF. Bom, vamos diferenciar ele aqui pelo CPF. Aqui, tá? Ah, não, aqui é só setter getter, peraí. Esse é o setter getter. Source por todos os atributos, setter getter, tá? E o hashcode aqui, source, hashcode, vamos deixar por CPF aqui, dá um ok. Ok. Na verdade a gente nem precisa, né, dele aqui, por quê? Se for, vamos apagar esse equals hashcode, porque a gente vai usar o quê? A abstração aqui, tá? Então vamos gerar aqui os atributos também, source, os atributos setter getter aqui dele. E esse equals hashcode aqui vai ser pelo marca só o ID, que a gente vai diferenciar uma pessoa se ela é realmente diferente pelo ID, se não são objetos iguais. Isso é para os frameworks usar quando a gente precisar de uma comparação, tá? Mas isso, seguindo esse padrão aqui já resolve muito problema. Então a gente tem pessoa física, vamos criar aqui o pessoa jurídica aqui. New pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Então estende aqui do pessoa. Implementar aqui o serializable, tá? E a mesma coisa que do pessoa física, ó. Copia tudo isso daqui. Para ficar mais fácil, ó, você já joga aqui em cima, ó. Tá? E só troca o nome, ó. Jurídica. Tá estendendo do pessoa, vai reutilizar todos os atributos aqui do pessoa. O ID, nome, tá? Aqui um telefone, certo? A primary key dela vai ser o da pessoa, né? Que depois os objetos o Java se vira sozinho. Ele já é próprio para trabalhar com essa abstração aqui. Então, pessoa jurídica aqui, a gente vai ter o que de string aqui nela? CNPJ, e aqui vamos dar uma acelerada. CNPJ, lá, inscrição estadual, inscrição municipal, nome fantasia, razão social, e uma categoria ali, que nesse momento aqui a gente
pode definir aqui como somente um string aqui mesmo, tá? Nesse momento aqui. No botão direito, referência, source, vamos gerar aqui o setter getter, marca tudo menos esse serial version UID aqui. Ok, vamos testar aqui, vamos lá. Vamos tentar rodar o nosso projeto. Vamos ver se ele vai gerar essa tabela pra gente. Olha lá, não deu erro. Atualizar aqui o banco. Uma sequência de pessoa e tá aqui, ó. A gente não vai ter a tabela pessoa, tá? E sim ele vai saber por trás, o framework vai saber por trás, ó, que pessoa física tem seus atributos, ó. Inclusive a parte da abstração mais os atributos do pessoa física e depois mais, ó, os atributos do pessoa jurídica, tá? Então, assim, ele se vira aqui, ele cria da forma certa, depois o próprio framework, ele se vira sozinho aqui com essas entidades, tá? Com a parte da abstração. Então, a gente vai ter sempre pessoa física ou pessoa jurídica, que são pessoa, né? Então, pode ver que ele criou aqui, ó, cada um com seu atributo, mais a parte da abstração. Dele se entende. Então, fizemos aqui pessoa. Ok. Ok. E dá pra gente fazer ainda um endereço aqui. Dá pra gente fazer essa parte, por exemplo, aqui do endereço. Tá? E aqui, vou mostrar uma dica para vocês. Tá? Aqui vai ser uma dica para ser mais rápido. Ó, por exemplo, ó, marca produto, eu vou copiar essa classe aqui, ó, marca produto. Vou copiar aqui, vou colocar, ó, copiar a classe, endereço, tá? Vou parar tudo aqui. Vou vir aqui no endereço e daí fica fácil, ó. A gente já tem tudo aqui. Endereço. A gente já tem as anotações colocadas no seu lugar, a gente só vem aqui, ó, e troca. Aqui troca, pronto, tá? Deixa só o ID, pronto, fica bem mais rápido, tá? Quando Shift O, pronto, organiza. Ok? O que a gente tem no endereço, ó? Rua Logrador, então, o ID já está feito aqui, acabou de fazer, porque a gente fez um reaproveitamento, copiou, colou. Então, Rua Logradouro, vamos lá, ó, private string Rua Logradouro. Vamos reaproveitar aqui, a gente tem ali agora o CEP. CEP. Temos número. Número, tá? Porque pode ser tipo número 55B, tá? Existe isso. Por isso que é string. Complemento. Complemento. Complemento, bairro. Complemento, tem aqui o bairro. Bairro, o F. Cidade. Não vamos entrar aqui, que a gente pode ter uma tabela para associar. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente melhora isso daqui. No decorrer do projeto. Deixar por string aqui por enquanto. Cidade, pessoa. Aí aqui o pessoa. Esse pessoa e o tipo de endereço aqui, que é o enum ainda. Esse enum vai ficar na próxima aula, porque o problema da nossa live foi além da minha internet cair. Foi nessa parte aqui da associação aqui do pessoa que a gente se enroscou. Que deu problema na parte da abstração. Agora, então, a gente vai fazer aqui por a parte da pessoa, que é o seguinte, ó. A gente tem que associar que esses endereços aqui, eles vão ser o quê? De uma pessoa. E a gente vai associar a pessoa. Só que a gente já tinha feito, ó, que uma pessoa, tá? Que uma pessoa pode ter vários endereços. Vai ter um endereço de entrega, um endereço de cobrança. Tá? E pode ser muitos endereços para uma pessoa. Tá? Se é mais de um, já entra como muitos. Tá? O banco já fica preparado para muitos. Não vamos
limitar lá, tipo, 1 ou 2. Na tela a gente só vai ter lá o cadastro de entrega e o cadastro de cobrança. Pronto. Endereço de entrega e endereço de cobrança. Pronto, é só isso. Então não vai ter essa duplicação. Mas no banco a gente já trabalha. Tipo, é muitos para um, né? Muitas pessoas, muitos endereços para uma pessoa. Então aqui, ó, é @many-to-one, tá? Isso aqui é muitos para um. Na anotação aqui do Hibernate. E aqui a gente trabalha com, passa aqui pro Hibernate, ó, fala essa classe aqui, certo? E daí a gente vai fazer aqui, ó, um join column aqui, tá? O nome aqui vamos passar coluna pessoa underline ID. Vai ser obrigatório, então, quando cadastrar o endereço, vai estar amarrado com a pessoa. Vai no label false. Vai ter uma chave estrangeira. Essa foreign key aqui, daí a gente vai passar uma anotação. @foreign key, daí tem que abrir parênteses aqui. Aí a gente vai passar um valor, que é o que? Uma constante, tá? Aqui é a chave estrangeira, vai ficar. Aí o nome dela, pessoa underline FK. Isso. Dá o botão direito aqui, source, gerar setter get, marca tudo, menos esse serial version UID aqui. Vamos também fazer aqui um source, equals hashcode, desmarca tudo só pelo ID, coloca só o ID, tá? E por último, aqui no pessoa, esse relacionamento a gente fez o quê? Muitos endereços para uma pessoa. Aqui, ó, muitos endereços para uma pessoa. Só que do lado da pessoa não é obrigatório, tá? Mas como a gente vai ter só 2, no máximo 2, a gente pode definir, porque daí não pesa no banco. Então a gente pode ter uma lista de endereço. Tá aqui, ó. Endereços do pessoa. Tá, e aqui a gente já sempre, para evitar null intercept, vamos instanciar aqui essa lista de endereço, tá? Faz aqui o set endereço, get endereço. E daí, ó, um para muitos. Que é isso aqui, ó, um para muitos. Tá aqui. Um para muitos, tá? E a gente vai fazer um mapeamento mapeado para o pessoa, que é esse atributo aqui, ó, tá? Aqui no caso ele vai criar no banco esse campo aqui, ó, pessoa ID, como obrigatório. Só que como é um framework de objeto mapeamento relacional, a gente aponta aqui, ó, que o endereço mapeado que para o pessoa, tá? Esse orphan removal aqui, se a gente, por exemplo, apagar uma pessoa, vai apagar os endereços. Cascade aqui, por exemplo, se cadastrar uma pessoa com seus endereços, ou remover, ou atualizar, ele vai fazer tudo em cascata. E o carregamento aqui, ó, fact lazy, só vai carregar os endereços quando a gente realmente deu um get endereço, tá? E ele busca lá no banco pra gente. E vamos lá. Vamos rodar tudo aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum pau. E aí, rodou tudo certinho. Vamos atualizar aqui o banco. Clicar aqui. Vamos lá, endereço. Tá aqui, ó, pessoa ID. Obrigatório. E tá aqui todas as tabelas. Tá aqui sequência e endereço também. E tá aqui. Vamos comitar toda essa alteração, tá? Team, add, team, commit, implementação,
classes de modelo mentoria. Commit push, pronto. Foi lá para o master. O link tá para vocês baixar o projeto e o código-fonte desse ponto vai estar lá na aba de downloads, tá? Dessa aula aqui no caso. E isso, a gente marca aqui que fizemos até a parte do endereço, tá? Então, só recapitulando aqui, a parte mais complicada que tinha dado problema pra gente, essa parte aqui do pessoa, a gente está criando uma abstração. Então, a gente vai criar uma classe tabela por classe concreta. Então, ele vai criar só o pessoa física e pessoa jurídica. E a gente mapeou aqui quem que é as primary key das nossas tabelas concretas, tá? Levando em consideração normalização de banco de dados, modelagem e tudo mais. E é isso, daí a gente parou o quê? Nesse ponto aqui, se a gente for ver no nosso diagrama, ó, falta a gente continuar daí a partir desse ponto aqui, do tipo endereço. Então, a nossa próxima aula daí da nossa mentoria ao vivo, a gente vai começar a partir daqui, daí criando o enum, e daí a gente vai continuar daí a criação das outras classes, tá? No banco de dados daí, mapeando as tabelas.